captação de lead eu cheguei à seguinte conclusão, que não existe bala de prata, né? Acho que é impossível alcançar um por um, né? Por exemplo, todos que se inscrevem são todos que realmente compram, todos que se interessam são todos que realmente compram. O funil ali ele nunca vai ser perfeito. Você pode ter um processo muito otimizado, né? Um processo de vendas muito bem feito, uma segmentação, né? Páginas que convertem tudo, mas eu acho que um por um nunca vai acontecer. Então, quando a gente fala de bala de prata, é aquele processo que ele é matador realmente, aquilo que serve para todo mundo e aquilo que realmente funciona de forma perfeita. Mas se por um lado não existe bala de prata, o calcanhar de Aquiles ele realmente existe. Tenta imaginar o seguinte, a pior coisa que pode acontecer dentro de um funil não é ter vazamento. Vazamento de você ter perdas que elas podem ser mensuráveis, né? Então, o que eu estou falando é o seguinte, por exemplo, se alguém entrou em contato com você e não era segmentado, não era um lead segmentado, um lead desqualificado, ou então entrou em contato contigo e você não conseguiu converter por causa de N situações, enfim, preço, né, local da oferta, qualquer uma das situações, mas tenta imaginar qual é o pior dos casos. É a perca do lead, né? Eu estou falando aqui, pode parecer muito estranho e pode parecer que isso não acontece, mas isso acontece muito e acontece com muita frequência. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que existe um buraco entre marketing e vendas, né? Então como é que funciona o funil de marketing, por exemplo? Ele vai te entregar o lead lá, essa é a função do marketing, né? Um lead segmentado, qualificado, pessoas que têm um potencial de compra realmente, ou que até de repente até comprem, né? Depende da forma do seu negócio. Mas, por exemplo, então imagina que existe um buraco ali, nessa passagem de bastão, que quando a pessoa vai passar o bastão cai no chão. E você não consegue recuperar mais esse bastão. Esse é o pior problema dentro de captação de leads. É quando você perde o contato ou quando o lead ele simplesmente desaparece. Tá, mas quando isso acontece, por exemplo? Então vou dar alguns exemplos práticos, tá? Digamos que você tem um site e nesse site tem um formulário lá de Fale Conosco e quando a pessoa clica nesse formulário ele leva a pessoa para lugar nenhum. Entende? A pessoa preenche os dados ali, você manda enviar e esse formulário ele preenche manda algum e-mail que está desatualizado, ou um e-mail que não existe mais porque está vinculado a alguma pessoa, né? E você não tem mais esse contato aí. Esse lead, você não sabe quem ele é. Em alguns casos você pode até saber que teve pessoas por ali, mas você não sabe quem é essa pessoa. E não tem como você recuperar. Então tenta imaginar o pior de todos os mundos, tá? Quando você tem uma campanha rodando, por exemplo, no Instagram, no Facebook, você tem lá um impulsionamento que manda essa pessoa para uma página e quando chega nessa página tem um link quebrado, né? Ou que, como eu falei, um formulário que leva ninguém para lugar algum. Ou de repente manda para algum celular que não funciona ou um celular que é inexistente, um número inexistente de celular, enfim. Então esse é o inferno dentro de captação de alunos, né? Esse é o pior dos cenários, é o mais fácil de ser resolvido. Teve uma época que nós estávamos trocando o nosso sistema de captura, né? As nossas landing pages. Isso aconteceu, acho que foi em 2017, tem algum tempo já. E o que aconteceu? Nessa landing page dinâmica, a integração com o nosso CRM era outra, na verdade, né? E aí teve um problema na integração que nós não percebemos. Então, o que estava acontecendo? Tinha campanha impulsionada, as coisas estavam acontecendo, só que quando o lead entrava, clicava lá, preenchia o formulário, ele ia para lugar nenhum. Os dados dele simplesmente eram perdidos, né? E por que isso é ruim, por exemplo? Porque nós gastamos dinheiro para poder segmentar, nós encontramos pessoas que tinham interesse em comprar nossos cursos e, de repente, essas pessoas elas não existiram mais, né? Você perde o contato com ele, você não sabe quem mais é aquela pessoa. Isso é muito ruim porque tenta imaginar o cliente, poxa, eu entrei em contato com a escola ou com a faculdade e, poxa, não entraram em contato comigo, eu falei que eu queria um contato e ninguém entrou em contato, as pessoas podem até se sentir um pouco menosprezadas, entende? E eu acho que esse é o pior de todas as situações, né, dentro desse contexto de captação. Então não adianta você ter o melhor
processo definido, muito bem desenhado, muito bem planejado e tudo, rodando de forma correta, se você está tendo uma perca ali, né? Está perdendo o contato. Existe um buraco, né? Uma situação que é impossível de ser resolvida. Como é que a gente faz para poder resolver esse problema e deixar com que ele não aconteça? É muito simples, né? Você precisa mapear todos os seus canais de aquisição, tá ok? Quando eu falo de todos os canais, é realmente todos os canais. Então, telefone, todos os formulários que tem no seu site, as informações que tem nas suas redes sociais, elas precisam ser coesas, né? Elas não podem levar ninguém para um outro lugar que realmente não exista. Então, Google Maps também, por exemplo. Então, qual é a situação? O que você tem que pensar? Poxa, o meu lead, quando ele quer comprar de mim, né? Quando ele quer matricular na minha escola, ou quando ele quer comprar um curso superior, o que ele vai fazer? Por onde ele vai me encontrar? Ele vai encontrar pelo Google. Tudo bem, então você vai lá no Google e coloca lá, faculdade tal, ou escola lugar de tal. Aí, geralmente, às vezes, ali aparece, por exemplo, no Maps, o endereço, o telefone, essas informações elas precisam estar corretas, né? Tudo bem, então isso é um ponto. Depois você entra no seu site. Entrou no seu site, beleza, como é que ele está lá, né? Onde estão os CTAs de contato, né? Então, você tem um Fale Conosco, você tem um Inscreva-se, você tem um Agendar uma visita, o que você tem ali? Aí outro ponto é, quando você clica e você acessa, para onde essa informação vai? Ela vai para o e-mail, ela vai para o CRM, ela vai para um drive, para uma planilha. Então, tudo precisa estar realmente azeitado. Você não pode ter perdas dentro dessa parte. A última questão é referente ao telefone, né? Por exemplo. Então, tudo bem. Como é que funciona? Você tem um telefone lá, você entra no seu site, tem um telefone ali. Esses telefones, eles funcionam? Tem horário de atendimento? A escola fecha de meio-dia a 1h30 da tarde. Tudo bem. Lá no contato, no telefone tem que falar atendimento tantas. Isso se não tiver ninguém para poder atender o telefone. Mapear, corrigir e monitorar os seus canais de aquisição é o primeiro passo para você ter uma captação de lead saudável.